A grande armadilha de Sauron para os Elfos na Segunda Era foi a Forja dos Anéis de Poder. Mas ele não foi bem-sucedido em escravizar mentalmente aquela raça como ele inicialmente desejava, pois os Elfos eram bem mais espertos do que ele poderia prever. Então, Sauron teve de se voltar para os outros povos da Terra-média. Vamos ver hoje um pouco sobre os 7 anéis de poder que o Senhor do Escuro deu aos anões. Te convido a me acompanhar até o final desse vídeo. Após a Guerra dos Elfos e Sauron, quando ele descobriu que os Elfos haviam percebido suas reais intenções com os Anéis de Poder e assim veio até Eregion para reivindicar esses objetos mágicos, Sauron conseguiu recuperar 15 ou 16 anéis. Os 3 mais poderosos foram escondidos e Sauron nunca os encontrou. Então, esses 15 ou 16 recuperados, ele decidiu dar a outros povos, aos homens e aos anões. Aqueles que receberam os 9, como você já deve saber, se tornaram os espectros do anel, pois de todas as raças, os homens eram aqueles mais suscetíveis à corrupção, fáceis de influenciar e desejavam por um poder que superasse aquele que lhes fora dado naturalmente. Porém, quando se trata dos anões, a história muda um pouco. Os anéis de poder tiveram um efeito único sobre eles, diferente do impacto que tiveram em homens e elfos. Por natureza, os anões eram resistentes à manipulação direta da mente, tornando-os imunes à transformação em espectros, como ocorreu com os Nazgûl, ou ao domínio completo por Sauron. Em O Silmarillion é dito que os anões de fato se provaram resistentes e duros de domar. É que eles não suportam o domínio de outros e é difícil descobrir o que passa em seus corações. Além disso, não podem ser transformados em sombras. Usavam seus anéis somente para a obtenção de riquezas, mas a cólera e uma cobiça avassaladora por ouro foram despertados em seu íntimo. E disso, bastantes malefícios resultaram em proveito de Sauron. Logo, Sauron não conseguiu controlar as mentes do povo anão como desejava. No entanto, os anéis de poder amplificavam as tendências naturais deles, o desejo por riquezas e a ambição por acumular tesouros. Isso resultou em uma intensificação de sua ganância e na formação de grandes fortunas e tesouros, mas também em tragédias, já que os tesouros frequentemente atraíam dragões e outros perigos, levando à destruição de suas fortalezas e reinos, como Erebor e os reinos nas Montanhas Cinzentas. Em O Silmarillion é dito que disse que a origem de cada um dos 7 tesouros dos reis anões de outrora foi um anel de ouro. Ou seja, após receberem os anéis de poder, os anões conseguiram aumentar de uma forma mágica suas riquezas. Daí o livro afirmar que isso era bom o suficiente para Sauron, pois muitas desgraças iriam afetar aquele povo a partir do acúmulo de riquezas. Vamos ver agora um pouco sobre o primeiro anel do povo anão. O anel de Thror foi o primeiro dos 7 a ser entregue aos anões, dado a Durin III, rei do povo de Khazad-dûm. Não sabemos ao certo de quem o rei Durin recebeu esse anel, se de Celebrimbor diretamente ou se de Sauron. Na tradição dos anões, foi dito que Celebrimbor o entregou a Durin III antes da queda de Eregion, mas isso parece improvável, pois Celebrimbor teria cedido todos os 7 a Sauron após ser torturado. Por isso eu disse há pouco que Sauron havia recuperado 15 ou 16 anéis, porque se Celebrimbor já havia entregue um anel a Durin III antes da Guerra de Eregion, Sauron recuperou 15, não 16. Mas independente disso, fato é que este anel se tornou um símbolo de poder para a linhagem de Durin e desempenhou um papel importante na história dos anões. Durante a Terceira Era, esse anel foi herdado por Thror, o avô de Thorin, Escudo de Carvalho. Thror, em sua busca por riquezas, tornou-se obcecado pelo ouro, uma característica amplificada pelo anel.
Contudo, após a invasão de Smaug à Montanha Solitária, o anel foi escondido por ele e não se perdeu no saque do dragão à montanha. Por fim, quando Thor partiu em uma tentativa de retomar Moria, loucura esta que aparentemente foi incitada por seu anel, ele entregou este último tesouro a seu filho Thrain. Em O Retorno do Rei, nós lemos: na despedida, ele disse a Thrain sobre o anel: ainda pode acabar sendo o alicerce de uma nova fortuna para você, embora isso possa parecer improvável. Mas o anel precisa de ouro para gerar ouro. O anel de Thor, então, permaneceria com Thrain por um tempo, até que ele, igualmente influenciado pelo anel como seu pai foi, resolveu também partir para uma jornada malfadada para recuperar Erebor. Mas o anão acabou sendo capturado pelos espiões de Sauron e foi levado a Dol Guldur como prisioneiro. Ali, o anel de Thor foi perdido para sempre e já não seria mais recuperado por qualquer anão. Muitos anões, no entanto, não sabiam o destino do anel e pensaram que ele estava perdido em Moria quando Thor foi morto por Azog. Acreditava-se que uma das razões pelas quais Balin desejava recuperar Moria era para encontrar esse anel, pois Gandalf disse a Glóin, pai de Gimli, que Balin jamais encontraria o anel em Moria, pois ele foi dado a Thrain e tinha se perdido em Dol Guldur décadas antes. O anel não foi perdido, mas sim recuperado por Sauron. Os outros 6 anéis também tiveram destinos sombrios. Muitos foram dados a outras casas dos anões, espalhadas pela Terra-média, mas todos acabaram compartilhando um padrão semelhante de destruição. A ganância, amplificada pelos anéis, atraiu a atenção dos dragões, que atacaram os reinos dos anões em busca de seus tesouros. Isso levou à destruição de muitos dos anéis, que foram consumidos pelo fogo dos dragões ou perdidos nos escombros dos salões dos anões. Os dragões, sendo criaturas associadas ao fogo, eram uma das poucas forças que podiam destruir completamente os anéis de poder. E fazendo uma pequena observação aqui, quando falavam sobre como fariam para destruir um anel, Gandalf chega a dizer que alguém disse que o fogo dos dragões poderia derreter e consumir os anéis de poder. Mas hoje em dia, não sobrou nenhum dragão na Terra cujo velho fogo seja quente o suficiente. Nem nunca houve qualquer dragão, nem mesmo Ancalagon, o Negro, que pudesse danificar o anel governante, pois ele foi feito pelo próprio Sauron. Voltando ao assunto, dos 7 anéis, acredita-se que 4 tenham sido destruídos por dragões, enquanto os outros 3, incluindo o Anel de Thor, foram recuperados por Sauron. Com a captura dos anéis remanescentes, Sauron tentou manipular os anões, mas encontrou grande resistência. Um ótimo exemplo disso ocorreu no ano 3018 da Terceira Era, quando um mensageiro veio até Den Pé de Ferro, em Erebor. Nós lemos em A Sociedade do Anel: cerca de 1 ano atrás, um mensageiro veio até Den, mas não de Moria, de Mordor. Um cavaleiro chegou à noite, chamando Den até o portão. O senhor Sauron, o Grande, dizia ele, desejava nossa amizade. Em troca daria anéis, assim como tinha dado aos antigos. E o mensageiro queria muito saber a respeito de hobbits, de como eles eram e onde moravam. Pois Sauron sabe, dizia ele, que um deles foi conhecido de vocês em certa época. Ao ouvirmos isso, ficamos muito preocupados e não demos resposta. Encontrem-no, e 3 anéis que os anões antepassados usaram lhes serão devolvidos, e poderão tomar posse de Moria para sempre. Encontrem apenas notícias do ladrão, se ainda está vivo e onde, e terão grande recompensa e a eterna amizade do Senhor. Recusem a oferta e as coisas não vão ficar muito bem. Recusam-se. E todos os que estavam ali tremeram, mas Den disse: não digo sim nem não. Preciso pensar na mensagem e no que está por trás desse belo disfarce. Pense bem. Mas não por muito tempo, disse ele. Levo o tempo que precisar com meu pensamento, respondeu Den. Por enquanto, disse ele, e cavalgou para dentro da escuridão.
Em resumo, os 7 anéis de poder dos anões ilustram o impacto duradouro da corrupção de Sauron na Terra-média. Embora os anéis não tenham destruído as almas dos anões, sua ganância exacerbada pelos artefatos resultou em ruínas para muitos reinos e na perda de tesouros inestimáveis. Ao longo dos milênios, os 7 desapareceram, com alguns destruídos e outros recuperados por Sauron. Mas fato é que a história dos anões, já cercada de tragédias, poderia talvez ter sido um pouco mais pacífica, não fosse pelo legado terrível dos Anéis de Poder em sua própria história. Por hoje é isso, pessoal. Te convido a se inscrever no canal para mais histórias como esta e a deixar o seu like se tiver gostado do vídeo. Deixe seu comentário também e me diga nele quais outros temas você gostaria de ver aqui no Cinejão. Agradeço a todos pela audiência, a gente se vê na próxima, um grande abraço e valeu!